Fala, meus consagrados, graça e paz. Eu me chamo Lucas Oliveira e sejam bem-vindos à Teologia Lucana, onde a teologia é o nosso hobby. Voltei aqui para falar de um tema de muitas controvérsias, para falar da Trindade. A palavra Trindade, ela se deriva do latim. Ela vem da palavra trinitas, ou triunidade. Você pode se perguntar, mas essa palavra ela não aparece na Bíblia Sagrada. Pois é, embora a palavra, sua forma escriturística, não se apresenta na Bíblia, mas a ideia, a doutrina bíblica é salientada, fica de forma escancarada a sua ideia bíblica. E ao longo da história da igreja, ao longo da construção, da sistematização dessa doutrina, ou na tentativa desta, várias pessoas incorreram em alguns erros doutrinários por supervalorizar algum aspecto dessa doutrina. Então, por isso que é importante nós estudarmos a doutrina da Trindade de forma sistemática, adotando vários textos ao longo da Bíblia. A primeira vez que o termo Trindade, ou que vem do latim Trinitas, que denota, como já falei, o termo triunidade, foi atribuída por Teófilo de Antioquia, no ano 180 depois de Cristo, e ele usou na sua obra. Ele menciona: os 3 dias que antecedem a criação dos luminares são tipos da Trindade de Deus, sua palavra e sua sabedoria. E é interessante que, embora ele não tenha desenvolvido a doutrina completa, é o primeiro uso da palavra no contexto cristão. Se o Teófilo de Antioquia foi o primeiro a usar, quem foi o primeiro a sistematizar, a trazer a doutrina de forma mais completa, com uma abordagem mais uniforme? Pois é, essa pessoa foi o Tertuliano. O Tertuliano foi o pai da igreja que desenvolveu, então, essa doutrina, a doutrina da Trindade. Ele sistematizou, ele trouxe, aprimorou a doutrina. Esta ideia da Trindade, ela se apresenta desde o Antigo Testamento. Lá no capítulo número 1 e o versículo 1 de Gênesis, você vai encontrar a palavra Elohim para Deus. A palavra Elohim é o nome comum de Deus, mas existem 3 palavras que são utilizadas no Antigo Testamento para Deus. São elas: El, Elohim ou Eloá. É interessante que a palavra Elohim ou Eloá são variações da palavra El. E a palavra El no Novo Testamento vai ter uma correspondência no grego para a palavra Theos. Então, quando você vai ler aquela expressão com o nome comum de Deus, que é Elohim, aparecendo lá em Gênesis, é o que nós chamamos de um plural majestático ou um plural de excelência. Então, normalmente, ali no Antigo Testamento, já tem alguns vislumbres e fica de forma clara a ideia da Trindade. Como diz o Stanley Orton, a ideia da Trindade, juntamente com as outras doutrinas, elas foram apresentando de forma progressiva. E há um detalhe também aí. Por quê? Porque a clareza da doutrina da Trindade poderia causar um problema grande, principalmente para o povo que está acostumado a uma cultura politeísta. Então, quando a gente fala da Trindade no Novo Testamento, uma ideia testamentária, a gente tem clareza que ali são 3 pessoas coexistindo em uma única divindade, mas que essas 3 pessoas, elas são pessoas distintas também. É o que nós chamamos de uma unidade na pluralidade. E não são 3 deuses também, mas traz uma ideia de uma triunidade. Então, até o manifesto da CGADB no ano de 2023 contra a doutrina unicista, a ideia de unicista também remete à ideia do modalismo, acredita que é um único Deus que se manifesta, tem várias facetas de se apresentar. Aparentemente, a ideia do modalismo seria parecido também com o sabelianismo, que aparece através de Sabélio, que é um monge do século III, que acreditava ser Deus uma única pessoa, mas que se manifestava de forma diferente. A ideia que nós temos é que o modalismo, o sabelianismo, ele acaba dividindo Deus por sua função. A função que ele vai fazer na Terra ou para com o homem, ele se apresenta de forma diferente. Só que há um problema
em tentar sustentar essa doutrina de forma bíblica, principalmente sobre o batismo de Jesus. E várias vezes, por mais de 80 vezes, apresenta o próprio Jesus, traz uma fala dizendo que ele não é o Pai, ele apresenta o Pai. Então, é interessante também, trazendo ainda argumentos textuais bíblicos, que no Novo Testamento, essa palavra que é Theos para Deus e até Yahvé, que é Senhor, ela é atribuída tanto ao Filho, tanto ao Pai, como ao Espírito Santo. E ao Espírito Santo, normalmente, dentro dessa parte da Trindade, é a pessoa que talvez seria mais atacada, né, sobre esse aspecto de ser a pessoa dentro dessa divindade, né? É interessante também nós destacarmos ao longo da história dois concílios que foram muito importantes para a consolidação dessa doutrina. No ano de 325, o Concílio de Nicéia, que basicamente trabalhou também a pessoa de Jesus Cristo, combateu o arianismo, e também, depois, de forma tardia, posterior, no ano de 381, foi trabalhado também no Concílio de Constantinopla, e ali se consolidou a doutrina da Trindade. Além de Tertuliano, podemos também destacar o Agostinho, que foi muito importante também para essa doutrina. Por que de estudar a Trindade de forma completa, de forma sistemática e bíblica? Quais os impactos de acreditar na Trindade, na forma que ela se apresenta na Bíblia Sagrada? Ora, isso teria impactos na nossa vida prática, né? De como a gente vai viver, como a gente vai orar, como a gente vai viver uma vida devota a Deus. Se você tem uma ideia errônea, distorcida da Bíblia, da forma que a Trindade se apresenta, logicamente a forma de você se comportar na sociedade e a forma de você se relacionar com esse Deus se dará de uma forma equivocada. Eu concluo esse rápido vídeo trazendo um raciocínio, um ensino, uma lição bíblica. Atos capítulo de número 15. Depois da primeira viagem do apóstolo Paulo, ele precisou parar para um concílio, o concílio de Jerusalém, primeiro concílio ali da igreja.